Bom, então temos aqui o Guia Prático 3, só ficou disponível há pouco. Vou fazer aqui depois uma breve apresentação do que é que há aqui de novo. Ele primeiro fala aqui de uma função math, fala do que é que são parâmetros formais e atuais e formais. Isto é uma questão de nomenclatura. E depois tem aqui o que é um construtor. E depois entra naquela questão de ter várias tartarugas diferentes. Notem que este esquema aqui está a mostrar explicitamente a classe GTurtle, mas na verdade no BlueJ nós não vemos aquela classe representada porque ela pertence à biblioteca, certo? Portanto, o que nós vemos, acabamos de não ver isto. Mas se ele representasse, teríamos uma relação destas, uma seta destas que significa, digamos que em termos gráficos, significa o mesmo que vocês no código têm lá com a palavra extends. Quando tem lá a palavrinha extends, significa uma relação de herança, que também significa E1. Então, o que está aqui a dizer é que o Architectural Turtle e o Drawing Turtle e o Running Turtle são GTurtle. Cada uma delas é uma GTurtle. Então, chamando aqui o BlueJ só para apresentar o que há aqui de novo no guia. Vou fazer um novo projeto. Fechar este. Chamar GP3. Pronto. Não falta de melhores nomes. Essas questões já vamos ver. Vou apagar estas coisas só para ficarmos aqui com menos linhas de código. Estou só a apagar os comentários por acaso isso é mais prático termos aqui menos. Vamos fazer aqui uma função. Se quiséssemos saber o máximo de 2 números, que é uma coisa que está pedida aqui no. Vamos pôr assim. Existe uma função que devolve o máximo de 2 números. Não sei se já repararam. É esta. Lembram-se como é que se pode fazer o output de 2 números? Do número? Como é que é? Na janela gráfica. O IO Dialog, né? Então vá. Temos aqui o IO Dialog. DLG, New, IO Dialog. Pronto. E agora já podemos pedir à caixa de diálogo para fazer um print, não é? É. O que é que isto irá fazer então, este código? Deixa-me só aumentar isto um bocadito. O que é que vai fazer estas 3 linhas? O que é que acham que vai ser o output deste programa? Vai escrever o quê? Não é muito difícil de adivinhar. O que é que acham que isto escreve? Pronto, faz isto. O que é que está ali? Sabe o que é aquilo? É o 5. Então foi o que se fez, foi isto, aumentar isto aqui, né? Foi calcular o maior, aliás. Então o que é que se passou aqui, neste programa? Para já, o que é esta primeira linha? Lembram-se? Se tivessem que explicar esta primeira linha, o que é que isto significa? Portanto, aqui na variável DLG, que é do tipo IO Dialog,
colocamos um objeto que foi criado pelo new. Portanto, criamos um objeto IODialog, que já vimos que corresponde a algo que tem informação e que também é capaz de fazer coisas. Às vezes pode não ter nenhuma informação especial associada, aqui o caso, não estamos interessados em nenhuma informação especial que o IODialog tenha, estamos interessados em algo que ele faz, ou que permite que nós façamos através dele, não é? Que é pedir-lhe para escrever um número, que é o que estamos depois a fazer aqui em baixo. O objeto do lado esquerdo, antes do ponto, significa vamos pedir ao objeto para executar a operação println. Portanto, a operação está associada ao objeto, é o objeto que faz aquela operação. Portanto, isto é uma ideia diferente daquela que estão habituados a ter da matemática, né? Quando a gente pensa numa função, a função não está associada a nenhum objeto, né? Existe por si. Isso também podemos fazer esse tipo de funções em Java, fazer uma simulação disso, por assim dizer. Mas normalmente não queremos fazer isso. Queremos funções ou operações, digamos que as funções ou os métodos implementam operações. E o que normalmente queremos é que essas operações, essas funções estejam associadas a objetos, ou seja, há objetos que vão executar essas operações. Portanto, aqui estamos a pedir ao objeto DLG para executar esta operação que permite mostrar um número no ecrã. Pelo meio, obtivemos um número. Lembra-se daquela conversa já de há 2 semanas? O que é que se passa aqui? Este MATH, este math, não é? Ponto max, o que é que isto é? Quando eu faço assim estas perguntas para o ar, mesmo que vocês não respondam, convém saberem a resposta, não é? Se não souberem, devem se perguntar porquê. Que é? Não é entre 2 e 5, é dos pontos 2 e 5, qual é o máximo? Sim. Portanto, isto apesar de ter aqui pouca coisa, pode-se dizer muita coisa sobre isto, não é? O math.max, na verdade, é o nome completo da função. Portanto, a função, a partida, chama-se max, né? MAX, que é a abreviatura de máximo, ou de máximo em inglês. Mas, na verdade, esta função, tal como as outras funções matemáticas que já vimos, do raiz quadrada, o logaritmo, aquelas que vimos logo na primeira semana, todas elas estão, estas funções todas, tal como esta, estão arrumadas dentro de uma classe, que é a classe MATH. Lembram-se disso? Tem lá uma lista de funções por ali abaixo, que tem as funções matemáticas. Portanto, tem a ver com cálculos. O max também é um bocado, não é propriamente um cálculo, mas é o resultado de uma comparação. Em que ele vê qual é o que é maior e devolve o maior. Portanto, vê se o primeiro é maior que o segundo, se não, devolve o outro. Então, este MATH max, na prática, é como se fosse o nome completo da função. E isto tudo é aquilo que se chama a chamada da função. Tem o nome da função mais os parâmetros. Esta função, em particular, precisa de 2 parâmetros. Porque é para devolver o máximo de 2, e então temos que fornecer os valores desses 2. Então, isto, o nome da função mais os parâmetros, vão se transformar, do ponto de vista aqui desta linha de código, aquilo vai ser um número. E que número é que vai ser? Vai ser um número que a função retorna. Lembra-se disso? Portanto, é como se aquele math.max de 2,5 se fosse transformar em quê? Neste caso concreto vai se transformar no quê? No máximo, que é o quê? Neste caso. Neste exemplo. É 5, ou seja, isto vai se transformar em 5. Para todos os efeitos, aqui nesta linha, isto vai ficar um 5 e esse 5 vai ficar na variável m. Por isso é que agora, quando escrevemos o m, ele não escreve literalmente o m, já vimos que isso era colocando entre aspas, ele vai escrever o valor que está na variável m. Está claríssimo isto? O que é que isto é? Podíamos ter outra coisa qualquer. Uma variável que fosse chegar mais dados e fizesse a conta de... É verdade. Podíamos ter uma conta, até podíamos ter outro max, não é? Até podíamos ter assim. Porque as funções podem se compor. Até podíamos ter isto. E aqui podíamos ter 5 mais 4. E agora, quanto é que isto dava? Já dá um bocadinho mais de trabalho a ver o que é que isto dá. Sim, aqui dá 9 e aqui, o primeiro parâmetro, é o máximo de 1 e de 2. É 2. É o 2. Portanto, ele depois vai fazer. Primeiro tem que fazer este.
né? Porque para fazer a função, para calcular esta, para executar esta, né? Tem que lhe passar para lá 2 parâmetros. Então, para conseguir passar os parâmetros, tem que verificar quais os valores que vai passar. E aqui tem que fazer uma conta para obter o valor, portanto tem que dar 9, né? Tem que fazer esta conta, 5 mais 4 dá 9. E aqui tem que fazer uma outra conta, que nem, aliás, não é bem uma conta. Aqui tem que chamar outra vez a mesma função, mas com outros valores. Então, esta chamada aqui vai devolver um 2. Né? Desculpem, vai devolver um 2. Vai devolver 2. Nós passamos-lhe um 2 e vai devolver 2. E esse 2 é que é passado lá para o max de fora, por assim dizer. Então é o 2 com o 9. Então vai, na verdade, calcular o máximo entre 2 e 9. Está claro isto? Sim ou nem por isso? Sim? Está tudo aí a ouvir? Não. Está? Está claro ou não está? Não está? Explica-se de outra maneira. Sim? Sim ou não? I can hear you, né? Sim, ocupei 2 sims e o resto não pertence. Bom, então o que é que aconteceu aqui? Lembram-se de uma... Na matemática vocês falaram de algo, não falaram de uma coisa que era o G após F, dos GOFs e dos FOGs? Não falaram disto na matemática? Ninguém se lembra disso da matemática? G, depois assim um O pequenino e um F. Normalmente G e F, normalmente é com Gs e Fs, não é? Mas podia ser com outra coisa. Não se lembram disso? Deixa lá ver se eu tenho aqui a caneta. Quem é que nunca viu esta coisa? Quem é que nunca viu aquilo na matemática? Eu estou a perguntar quem é que nunca viu. As pessoas já estarem distraídos. Quer dizer que todos viram aquilo? Há uma tendência dos alunos de dizer que nunca deram nada mesmo que deram, né? Mas pronto, tem que tentar combater isso. É o G depois do F. Sim, G após F. É como isto se lê, G após F. Se é G após F, quem primeiro faz o F. Tem um bocado a ver com isto, né? G de F de X, né? Sim. Pronto, isto é composição de funções. É o que nós temos ali também com o max. Temos que, para calcular uma função, temos que calcular primeiro outra. Ou seja, antes de utilizar uma, estamos a utilizar outra. Neste caso é a mesma, 2 vezes. Estamos a usar 2 vezes a mesma função. Esta função tem a grande vantagem que já está feita. E sempre que uma função está feita, é boa ideia, não é? Usá-la. Vamos fazer só a laia de exercício. Se quiséssemos fazer uma função de máximo para 3 valores. Aqui já está a ver porque é que não há uma função máximo para 3 valores. E depois tem que haver uma para 4, outra para 5, outra para 6. E a informática tenta sempre, por um lado, encontrar soluções gerais, por outro lado, não, e com isso, aliás, evitar ter repetições desnecessárias. Portanto, se com uma função que calcula o máximo entre 2 números, conseguimos calcular o máximo entre n números, não vamos ter uma função que calcula entre 2, outra calcula entre 3, outra calcula entre 4, não faz sentido. Basta ter uma cálculo entre 2 e depois ou com um ciclo ou até com uma função que se chama si própria, também é outra forma, não vamos ver isso agora, mas que também é uma forma de resolver, conseguíamos calcular o máximo de qualquer quantidade de números, não é? Se quiséssemos ter um máximo, e só mesmo como exercício, para calcular o máximo entre 3 números, e vamos definir lá aqui. Vamos definir lá aqui e vamos pôr assim, div, max, e agora a nossa função era capaz de fazer o máximo entre estes 3. Então aqui agora tentar traduzir isto. Primeiro tenho que interromper o programa, senão não gosto. Pronto, se agora tentar compilar, ele dá-me aqui este erro. Queria-vos mostrar o erro. Pronto, basicamente o erro está aqui em letras muito pequeninas, mas diz que não encontra nenhum max que receba 3 inteiros, que é o que está ali. Que é o que eu estou aqui a tentar fazer. Né? É o máximo que recebe 3 inteiros. Como é que nós poderíamos definir esta função? Já vimos na semana passada que tínhamos de definir funções aqui ao lado. Como é que fica?
tem sempre esta parte um bocado esquisita aqui do public. Vejam, o public só é relevante quando falarmos de mais do que uma classe, que é algo que vamos falar daqui a bocadinho. Porquê? Porque isto significa que de outra classe poderíamos chamar o run. Mas isso agora não é coisa que nos preocupe. Portanto, em resumo, isto do public não é o mais importante. O mais importante é o nome da nossa função e o void, o que é que significa? Lembram-se? O que é aqui o void? Lembra-se o que é que significa? Significa que isto não é verdadeiramente uma função. Ou seja, o run não devolve valor nenhum. Mas nós agora vamos querer uma que devolva. Então temos que pôr ali o tipo de valor que ela vai devolver. Portanto, aquilo que se chama o contradomínio da função. Né? O conjunto de chegada. Aqui acabamos por não distinguir ali. É mais o conjunto de chegada até. Portanto, é os valores, é o tipo da função. Quando a gente diz que é uma função real, quer dizer que devolve valores reais. Portanto, é isso que colocamos ali. Neste caso não é real. Vamos pensar que ela recebe 3 inteiros e devolve um inteiro. Então, o que ela vai devolver é um inteiro. Eu vou já colocar aqui as chavetas. E o que é que falta aqui? Com base nisto que temos aqui em baixo, do max 2, 3, 4, o que é que já podemos notar que falta aqui? Para a nossa função ficar completa, temos que chegar aqui e dizer que temos 3 variáveis. Eu vou-lhe chamar I, J, K. Poderia ser só isto, e agora calculávamos o máximo entre I e J, K. Mas, nesta linguagem de programação, não basta pôr aqui nomes de variáveis. Temos que as definir, ou seja, isso corresponde a dizer qual o tipo delas. E são ints, então temos que pôr int. Veja, é como se estivéssemos a definir uma variável aqui em cima e na verdade é exatamente isso que está a acontecer. Nós estamos a definir estas variáveis. Tal como definimos aqui o M. Tipo, nome. Tipo, nome, tipo, nome. A diferença é que ao ficarem aqui, na lista de parâmetros da função, elas vão receber um valor de fora. Portanto, quem chama a função é que lhes vai atribuir valores. Portanto, neste nosso exemplo, que está aqui, deixa-me só ver aqui, só pôr isto aqui. Sim, neste nosso exemplo, com que valores é que fica o I, o J e o K? Ficou com 2, 3, 4. Portanto, o 2, o 3 e o 4 são copiados para dentro do I, do J e do K. Portanto, o I, o J e o K são variáveis normais e locais daquela função. Quando eu digo que são locais, quer dizer que é como se fossem definidas dentro deste bloco, embora estejam aqui fora. Quando termina aqui o bloco, elas desaparecem. Portanto, quando acaba de ser executada a função max. Agora veja, queremos que a função devolva um valor, que é o máximo daquelas 3. Como é que se devolve valores numa função? Nesta linguagem eu tenho que escrever assim, return. Por exemplo, se eu pusesse aqui return 5, não tinha muito interesse, porque ia fazer com que a função max, independentemente do que nós ali colocássemos, ia devolver sempre 5. Isso não tem grande interesse, não é? Portanto, era uma função, aquilo que na matemática se chama uma função constante, e que neste caso devolvia sempre 5. Portanto, não se distinguia na prática da constante 5, portanto não tem grande interesse. Acabava por o max de qualquer coisa, era sempre 5. Claro que não é isso que nós queremos. Portanto, nós queremos que ele devolva o quê? O máximo de IJK. Portanto, agora temos que calcular o máximo de IJK. Como é que fazemos isso? Nós até já temos a expressão aqui em baixo, não é? É um bocado isto está aqui, só que não é com estes números, não é? Eu vou fazer aos bocadinhos. Se fosse só entre o I e o J, faríamos isto. Vejam, podíamos fazer isto, como também podíamos ter definido aqui um outro M e feito isto. Só para... Há quem ache isto mais fácil de perceber, eu vou fazer assim. Então, se houvesse isto, o que é que a nossa função estava a fazer? O M com o máximo de J e devolve o M. Sim, quer dizer que aqui, neste caso, o M3 ia ficar com que valor? Com 2, é o máximo de 2 e de 3, neste caso 3. Sim, portanto o M3
ia ficar com o máximo entre 2 e 3. Porquê? Porque o 2 e o 3 é que foram copiados para o I e para o J, e ele está a calcular o máximo do I e do J a colocar no M. E depois devolve o valor do M. Ora, o valor do M era o máximo do I e do J, que era entre 2 e 3, é 3, vai dar 3. Portanto, o M fica com o valor 3, e é esse 3 que era colocado ali, naquela variável M3. Certo? Então, mas nós não queremos para 2, queremos para 3. E não temos uma... Reparem, se fôssemos fazer isto é exatamente o que estamos a querer fazer, não é? E não está disponível sequer, não é? Se estivesse, não valia a pena estarmos nós a fazer esta função. Mesmo assim não vale muito a pena, não é? Mas vamos a fazer. Como é que... Não podemos fazer isto, não podemos pôr aqui um terceiro parâmetro. Então o que é que podemos fazer? Podíamos fazer por partes. Podíamos fazer agora assim. Eu vou pôr aqui M1 e M2. Só estou a dar estes nomes porque não há assim nenhum nome muito bom para dar a estas variáveis, não é? Podia-lhe dar MIJ, mas depois fica assim os nomes esquisitos. Então agora fazia MATH, ponto, max, de quê? Reparem, podia fazer do MU e do K, não é? Agora vejam, isto podia ir por aí abaixo. E agora, em vez de devolvermos aquilo, olhamos o M2. Certo? Vejam, se agora fosse em vez de 3, fossem 4, nós podíamos ir por aqui abaixo sempre a fazer isto, não é? Mas isso é pouco prático e honesta muitas vezes. Pois, isto só se justifica pensar assim se forem mesmo só 3. Se por qualquer razão quiséssemos mesmo fazer uma função do máximo entre 3 números, podemos de facto fazer isto. Mesmo assim, ainda podemos simplificar um bocadinho a escrita, não propriamente o que é feito. O que é feito não seria muito diferente disto, mas podemos pôr tudo numa linha só. Se pensarmos de forma um bocadinho mais funcional, mais composta. Tipo, mais naquela linha do que eu tinha escrito ali há pouco da função dentro da função. Aqui estamos a pensar de forma muito iterativa. Calculamos o máximo, depois calculamos outro máximo, com base no anterior. Mas podemos escrever isto de seguida. Por exemplo, se a gente pusesse uma forma mais aí, por exemplo. Eu vou escrever aqui separado, só para... Podemos fazer um ciclo for se for mais, para qualquer quantidade, é verdade. Já podemos ir a isso, mas... Vejam. Isto era o que tínhamos feito primeiro, não é? Que não resolve porque só dava para 2. Então, mas se aqui no lugar de um destes 2, se tiver o máximo de outros 2, não é? No fundo, um daqueles argumentos resolver o problema para 2 já fica feito. Porque este resolve o problema para 2. Então, se fosse o máximo entre o máximo destes 2 e o terceiro, já é o que nós queremos. Então é isso que temos que fazer. Vamos compor a função com outra. E pronto. Então, o max de IJ passa a ser o parâmetro do max que também recebe o K. Passa a ser um dos parâmetros. Pronto, e com isto conseguimos fazer só com esta linha de baixo. Nem precisamos estar a definir variáveis auxiliares. É possível que ao início isto pareça mais confuso para algumas pessoas, poderá parecer mais confuso, para outras nem por isso, não é? Mas é um bom exercício fazer com que isto não seja confuso. Com que nós devemos tentar que para nós isto seja fácil de ler. Portanto, é o máximo entre o máximo do I e do J e o K. Esta é a definição do máximo de 3 valores. Está claro o que é que isto faz? E agora podemos experimentar já. Agora podemos ver isto a funcionar, não é? E aqui punhamos o M3. Portanto, se nós agora compilarmos isto, o que é que acontece? Temos aqui o 9. E depois o 4. Portanto, ele escreveu 9, que era aquele de há pouco, que é o máximo destes aqui. E depois o 4, que é o máximo entre 2, 3, 4, naturalmente. Está claro? Não há dúvida nenhuma sobre isto que foi feito ali? Toda a gente percebeu? Mesmo que estão a ler o mail, perceberam? Sim? Ou no Facebook, ou isso? Toda a gente percebeu.
Então, aqui uma questão de nomes. Isto aqui há muitos nomes sempre associados à programação. E há aqui uns nomes também interessantes para vocês saberem. Vejam, aqui tem um I, um J e um K. E aqui tem 2, 3, 4. Por acaso tem números, mas até podiam ter variáveis. Na verdade, podiam ter aqui, por exemplo, tornar isto um bocadinho mais interessante. Temos por aqui o M. E neste caso, quanto é que ia ser o valor da M3? Quanto é que eram os parâmetros? 9, 3, 4. Portanto, o máximo já teria que ser 9. Não é? Portanto, já ia dar 9, 9 o programa, totalmente. Então, vejam, os parâmetros que aqui estão, portanto, podem ser constantes literais, que é o que se chama o 3 e o 4, porque são literalmente constantes. O 3 e o 4 são sempre 3 e 4, nunca muda. É o 3. É a representação para aquela quantidade. Enquanto que o M já não é, já é uma variável. E ainda podíamos ter nomes de constantes. Como já vimos o π, ou podíamos ter definido a nossa. Na verdade, algo que não falámos ainda, mas já podíamos ter falado, é que se precisarmos de uma constante, por exemplo, days in week. Pessoal, quantos é que são? São 7. Mas em vez de usarmos o 7, era melhor usar isto. Pronto. Qual é a diferença? Vejam que é a mesma coisa de uma variável, só que tem esta palavra atrás. Final. Portanto, é como se estivéssemos a dizer que o valor final desta variável é 7. Então quer dizer que já não pode mudar. Portanto, esta é a forma de definir uma constante nesta linguagem de programação. Noutras linguagens um bocadinho mais simpáticas, cá punha-se ali a palavra constante atrás, ou conste, ou outra coisa qualquer. Mas aqui optaram por pôr a palavra final, atrás, final, para significar que é uma variável cujo valor não muda, portanto, na verdade, é uma constante. Para reforçar que aquilo é uma constante e isso ficar mais legível depois, a convenção é escrever tudo em maiúsculas. Portanto, as constantes escrevem-se todas em maiúsculas, como já tínhamos visto na primeira semana de aulas, com o π e o e, lembram-se que são constantes já feitas, que é o valor do π e o valor do número de Neper. Essas já estão feitas e também têm nomes em maiúsculas. É o que fizemos aqui. Tirando este facto, isto é um pouco como uma variável, só que o valor já não pode ser alterado. Portanto, podemos pô-lo aqui também, por exemplo, se quiséssemos. O valor continuará a ser 9, não é? Porque o M ainda é maior que o days in week, mas podemos ter aqui todas estas coisas. Inclusive aqui podíamos ter uma conta, também teríamos 7. Bom, então os tais nomes que eu estava a falar, que falta aqui, que é boa ideia saber, é que estes parâmetros que aparecem aqui são o que se chamam os parâmetros atuais. Isto é uma tradução à letra do nome que se dá em inglês, que é actual. Actual parameter. O que é isto é? Por exemplo, quando vocês fazem f de 4, já agora usando o mesmo exemplo, não vou tentar inventar outro. Se eu fizer aqui max de 2, eu vou fazer tudo com letras agora. Se fizessem este max, né, aqui em algum sítio, e depois aqui mais abaixo estava definido o max. Public, int, max, e agora aqui estava int i, int j, int k. Certo? Reparem, aqui há um A, um B e um C que são copiados para aqui, né? Certo? Para se distinguir estes destes, por vezes dizemos que estes aqui são os parâmetros, isto é onde está definida a função, né? Isto é a definição da função. Isto é o cabeçalho da função. Às vezes também se chama o protótipo da função. Ou em inglês, o header. Header é cabeçalho, não é? Portanto, é o header. E depois o body. Portanto, o que está entre chavetas é o body. E isto aqui é o header. Que às vezes também se chama prototype. Mas embora noutro contexto, aqui, quando estamos a ver tudo junto, dizemos que é o cabeçalho e o corpo. E o cabeçalho tem cá os parâmetros. Tem o nome,
Tem o tipo de retorno e tem aqui os parâmetros. Estes parâmetros aqui chamamos de formais. Formais. Parâmetros formais. Estão sempre ali, assim, todos certinhos, todos formais, se quiserem, para arranjar uma mnemónica tonta. E estes aqui chamamos-lhes atuais. Atuais no sentido de reais. Actual. É a tradução de actual. São os actual parameters. Portanto, este é, olha, já tinha escrito aqui. Estes são os actual parameters. E estes aqui são os formal parameters. Portanto, os que estão na definição da função são os formal. E os que nós realmente para lá passamos, né, que têm os valores que nos interessam em determinada altura, são os atuais. Tá? Está claro? Os nomes todos? Portanto, é o corpo da função, o cabeçalho da função, ou o método, ou o procedimento. Né? Normalmente falamos em funções ou métodos. Temos aqui o cabeçalho, temos o corpo que é no fundo é o bloco de código que está por baixo do cabeçalho da função, chama-se corpo da função. E depois esse cabeçalho da função tem os parâmetros formais e aquilo que passamos para lá são os parâmetros atuais. Tá? Tá certo? Não há dúvidas? Vejam que, só mais um pormenor, o que está a seguir ao return é uma expressão. Isto é preciso interiorizarem que cada vez que aparece um valor, onde está esse valor pode estar qualquer expressão que dê origem a um valor. Não tem que estar lá só podia estar return 4, mas também podia estar return 2 mais 2, podia estar return raiz quadrada de 16, podia estar qualquer coisa arbitrariamente complicada, desde que aquilo tudo no final dê um valor do tipo certo. O que é o tipo certo? Neste caso, o valor que está a seguir ao return tem que ser de que tipo? Digam lá. O que é que acham? Tem que ser do tipo inteiro, exatamente. Portanto, o que está a seguir ao return tem que ser do tipo inteiro, porque nós dissemos aqui que a função devolve um inteiro. Então, se a função aqui devolve um inteiro, tudo o que está a seguir ao return tem que ser do tipo int. Tá? Pronto, isto termina a primeira parte do que está no guia. Que é esta parte aqui inicial. Aqui está uma função max feita também já agora, podíamos ver isso. Nós aqui estamos a definir a função max com base na outra já feita. Mas se nós quiséssemos fazer uma nossa igual à que está feita, isso está feito aqui no guia. Portanto, eu vou abreviar um bocadinho. Por acaso só está feita com a sintaxe abreviada, com outra sintaxe que ainda não falamos. Portanto, eu vou explicar. Vamos fazer de conta que aqui agora queríamos usar mesmo o nosso max. Por qualquer razão, estamos aqui com uma alergia qualquer, não podíamos usar aqui a MATH. Né? Então assim estamos a usar um max nosso. Então, estávamos a usar a nossa função max, estava a usar outra. Agora tínhamos que definir a outra. Como é que ficava a outra? É quase igual, não é? Mas agora não podemos usar a outra função, lembram-se? Então como é que podemos... Agora temos mesmo que programar a nossa função max. Como é que fica? Como é que fazemos? Uma função... Lembra-se da semana passada já vimos a instrução if. Certo? Então como é que ficava aqui a nossa função max, que mesmo programada? O que é que ela tem que devolver? Ou o i ou o j. Então, if i maior que o j, then... Portanto, if i maior que j, e isto a sintaxe é assim, chaveta, else, na adenes, sendo outras linguagens é que há adenes, aqui na adenes. A sintaxe é esta. O que é que fazemos? Fazemos o return do i, né? Porque temos o maior. Caso contrário, return do j. Certo? E dá para ir pondo mais
número que vem. Dava, mas não era nada prático fazer dessa forma. Mais números de quê? Se agora fosse um K, também podíamos, ou seja, tínhamos que verificar mais casos, não é? Começa a dar-me trabalho isso. Claro, mas como supostamente não podemos pôr mais, Sim, é verdade. Mas mesmo sem pôr o math para verificarmos para mais do que 2 números, a melhor forma já não é usar só ifs, é melhor já usar um ciclo. Há uma regra na programação que é um pouco, se é para fazer algo mais do que 2 vezes, é melhor usar um ciclo. É um bocado assim. Porque depois o ciclo generaliza para todos. Depois não dá só para 3. Dá para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Ou seja, depois pode-se resolver para 1, para 2, mas depois a seguir, de certeza que já é boa ideia, normalmente, é usar um ciclo. Que é para generalizar para os outros casos todos. Bom, isto que aqui está funciona. Mas ainda podíamos escrever a mesma coisa que aqui está de forma mais simplificada. Uma forma mais simplificada era apagar daqui as chavetas, mas isso não recomendamos e não vamos fazer isso. Porque quando só está uma linha dentro do bloco, nestas circunstâncias, nós podíamos tirar as chavetas. E ele consegue perceber que aquele return i está dentro do if e que o return j está dentro do else. Mas para evitar, de vez em quando, sermos apanhados por essas simplificações, vamos ter como regra, e está na regra de estilo da disciplina, vamos ter sempre as chavetas. Tá? Não se tira as chavetas. Mas há uma alternativa que não passa por andar a pôr ou tirar chavetas, passa por utilizar um outro operador. Aqueles que vocês já usaram Excel, quem é que já usou Excel? Folha de cálculo. Há quem diga Excel, mas eu digo Excel. Sim, folha de cálculo. Digam lá, não tenha medo de dizer que já usaram Excel, que não é vergonha nenhuma. Sim, só houve 3 que usaram. Houve mais, pronto, já vi que o pessoal tem vergonha de dizer que usa Excel, mas é muito bom saber usar Excel. Muitas pessoas que fazem a vida, não fazem mais nada no emprego, se não usar fazer folha de Excel, portanto. Esperemos que não seja o vosso caso, não é suposto, mas... No Excel, vocês têm uma instrução if. Já agora, para aqueles que nunca usaram Excel ou que não querem conversar, aquilo basicamente é uma matriz gigante, não é? Com números. Mas quanto é que estão aqui os números? E depois tem aqui um esquema de batalha naval, não é? Temos aqui um ABC, por aí fora, e aqui estão numeradas 1, 2, 3. E a gente aqui dentro põe números. Normalmente, não é? Também pode pôr letras. Pode pôr muitas letras até. As tabelas, tudo. Normalmente ou nomes ou números. É o mais comum. Mas também podemos ter funções. Aqui é uma folha de cálculo, fazer contas. E não é só de somar. Faz muitas contas diferentes. Então nós podíamos, por exemplo, aqui nesta célula, aqui neste quadradito, que eu vou deixar assim aberto para ter espaço, podemos dizer que queríamos ter o mesmo valor da célula A2. E punhamos assim, igual a A2. E aqui ia aparecer o valor 4. Eu ia calcular isto e o A2 é a variável que designa o que está naquele valor, naquela posição. Portanto, ia pôr aqui o valor 4. Mas podemos fazer algo mais sofisticado. Podemos dizer assim, if o A2 maior... Isto não é bem assim, que eu estou a simplificar um bocadinho. If A2... mas acho que deve dar. Maior que 0. Depois aqui o C ponto e vírgula, C vírgula, depende se o Excel está em português ou em inglês, mas vamos esquecer estes pormenores. 5... Não, vamos pôr aqui, sei lá. Maior que 0 dá... Um valor que se veja. 10, 20. Pronto. O que é que ele ia fazer com isto? Se o A2 fosse maior que 0, isto ia colocar aqui nesta célula o valor 10. Senão ia colocar o valor 20. Por isso é como se fosse uma função. O if é uma função aqui neste caso. Não é como aquele if que temos ali. Aquele if não é... Está-se a comportar como uma função. Mas o if à partida não é uma função. Porque nada nos obriga a ter aqui returns. Podíamos não ter ali returns nenhuns. Podíamos fazer outra coisa qualquer. Mas este aqui é de facto como aquilo que está ali escrito. Porque é como se tivesse um return 10 e um return 20. Portanto, isto ou dá 10 ou dá 20. Então é como se fosse uma função que, se uma coisa é verdade, devolve este valor. Se é falsa, devolve outro valor. Certo? Portanto, é uma função. É um if. Por isso, às vezes, chama-se isto um if funcional. Porque conforme algo é verdade ou não, devolve um valor ou devolve outro. Está claro? Isto? Fácil? É tudo fácil ainda, não é?
Ou ainda foi assim um bocado assustador. Mas não é de propósito. Então aqui, em vez disto, também há algo muito parecido àquele if funcional em Java. Em vez desta linha, vou manter aquela só para se verificar a comparação. Nós, na verdade, o que queremos é devolver ou I ou J. Certo? E queremos devolver o I ou J conforme o I é maior que o J ou não. Certo? É mais simples escrever assim. Não é? Não? O que acha? Vamos escrever só esta linha. E ele diz, não, se o I é maior que J, devolve isso, não devolve J. Mas isto era demasiado simples para a linguagem Java e eles têm que pôr aqui mais coisas pelo meio. Então aqui resolveram pôr um ponto de interrogação. E aqui resolveram pôr dois pontos. E depois ainda tem que terminar com o ponto e vírgula da ordem, não é? Pronto. E ficamos com isto. Vou pôr aqui uns espacinhos, já vai ficar mais simpático. Esta linha faz exatamente o mesmo deste if. Vou aumentar isto um bocadinho, não é? Já agora. Portanto, este aqui, esta linha, é idêntica àquele tal if funcional. Se isto for verdade, devolve o que está a seguir ao ponto de interrogação. Caso contrário, devolve o que está a seguir ao J. A seguir ao dois pontos. Tá? É só uma abreviatura para estes casos em que damos por nós a escrever um if assim. If isto, devolve isto. Caso contrário, devolve outra coisa. Então, nesses casos, e só nesses casos, podemos substituir o if por isto. Porque é uma situação desta. Se uma coisa é verdadeira, devolve um valor. Se é falsa, devolve outro valor. Então, fica muito mais abreviado escrever desta forma. Dito isto, o if serve para estes casos e para muitos outros. Não é? Portanto, o if é uma instrução muito mais geral. Porque junto com o return faz o mesmo desta. E faz muito mais outras coisas porque podemos pôr aqui muitas coisas para serem feitas antes dos returns, se fosse o caso. Tá? Então agora vamos olhar outra vez aqui. Vejam, ele está aqui a mostrar o mesmo que já falámos. E agora vamos ver o que é um construtor um bocadinho melhor. Este aqui vou aproveitar o que está aqui no guia. Isto é um bocadinho preguiçoso. Está a cortar. Conseguem ver isto? Tudo? Ou ainda está pequeno? Vocês podem criar uma classe qualquer, mesmo sem ser uma classe gráfica. Isso não é muito importante para já, mas é algo que pode aparecer no trabalho de avaliação, algo parecido a isto que aqui está. Vejam, é uma classe mais simples do que uma gTurtle, por exemplo. Neste caso, não é? E como é que se fazem estas classes no BlueJ? Isso é importante, se calhar, dizer já. Estas classes que não têm nada a ver com grafismos, vocês podem fazê-las escolhendo logo aqui a primeira opção de todas. Portanto, só para fazer o mesmo está no guia. É uma classe simples, por assim dizer. Eu não gosto aqui muito do nome hour, seria melhor clock. Vou fazer clock. Vamos fazer aqui uma classe clock. Ou time, melhor ainda, time. Pronto, e agora aqui a nossa classe time, eu criei este esqueleto diferente, que basicamente tem aqui um exemplo de um construtor, que já vamos ver aqui é, uma variável e aqui uma função. Não tenho que ir atrás disto, não vou apagar. E na verdade uma classe vazia é só isto. Um public para dizer que a classe é pública, embora isso agora não nos interessa nada o que é isso, uma classe pública. Que isto só tem significado quando estamos a falar de programas com várias classes em que uns estão dentro de um conjunto de classes está num pacote e outros estão noutro. Isto agora não nos interessa. Todas as nossas classes vão estar dentro do mesmo pacote, portanto elas vão ser sempre públicas. Não vamos querer mudar isso. Portanto, vamos a palavrinha public, classe e a palavra que designa o nome, portanto o nome da classe. Neste caso time, isto. Portanto, dito isto, foi só para mostrar como é que se fazia no BlueJ. Vejam que está aqui no guia. Vou tentar aumentar isto mais um bocado. Portanto, ali em cima
temos a nossa classe hour. E nós podemos definir um objeto hour, dizer que ele tem as suas próprias variáveis e depois inicializar as suas variáveis. E isso é feito assim. Isto é para ficarem com uma ideia do que é que realmente se passa dentro de uma classe quando nós fazemos new, por exemplo, quando fazemos lá new gTurtle e colocamos logo as coordenadas, ele pega nesses valores das coordenadas e guarda lá dentro da classe gTurtle, que já está feita, felizmente. Então, se nós fizéssemos só new hour, assim, sem nada, à partida tem que existir um construtor que não recebe nada. Ou então, curiosamente, agora aqui entram aquelas regras chatas da linguagem, que complicam um bocadinho a vida, que é, vejam, vamos olhar primeiro para o segundo, para se perceber melhor. Se nós fizermos aqui new hour 2200, o que é que acham que acontece ali em cima? O construtor é uma função especial que é chamada, por assim dizer, a seguir ao new. Então, quando fazemos new qualquer coisa, o new uma das coisas que vai fazer é chamar uma função que é especial porque tem o mesmo nome da classe, se repararem. Portanto, o new hour, na verdade, corresponde a chamar essa função especial que se chama construtor, que está a seguir, está a seguir ao new e que está definida daquela forma. Então, o que é que acham que acontece neste programa quando se faz o new hour 2200? Vai mostrar 22. Mostrar ainda não vai mostrar nada, antes não tem aqui print nenhum. Portanto, vai pôr o 22 ali na variável hour, um 0 ali e um 0 aqui, certo? Tivesse aqui um... Eu vou apontando aqui. Certo? Portanto, o 22 vai aqui para o hour e os zeros para o minutos e para os segundos. Depois aqui dentro já acontece algo um bocadinho diferente. O que é o this hour? O que é que acham? Vejam, o hour só é este. Portanto, nós estamos a pegar no valor que vem no hour, que neste caso que eu estava a dizer seria 22, e estamos a colocá-lo num this hour. E agora o que é o this hour? O this hour é este hour que está aqui dentro da classe hour. Quando nós fazemos new hour, o que nós realmente fazemos, uma das coisas que é feita, além de chamar aquele construtor, antes disso ainda, é criada um espaço em memória para o nosso objeto hour, que está a ser colocado na variável dinner, não é? O que é que está a acontecer? Ele, na variável dinner, coloca o apontador para o sítio onde está o objeto. E onde está o objeto, o que é que está? Está lá uma variável chamada hour, uma chamada min, né? E outra chamada sec. E no nosso caso vai ficar aqui o valor 2200. Isto foi criado na memória do computador. Quando fizemos new hour 2200, ele criou o objeto e isso significa um sítio onde está a variável hour, minuto e segunda junta, agrupada. Portanto, cada objeto da classe hour é uma caixinha. Voltando àquela ideia que eu tinha falado da minuta, né? A minuta do objeto hour é apenas um sítio para pôr o valor da hora, do minuto e do segundo. Tá? Se fizerem outro objeto hour, vai haver outra caixa para pôr o valor de outra hora, de outro minuto, de outro segundo, separado. Portanto, que é o que acontece aqui, quando fazemos aqui breakfast new hour 0730, né? O que ele vai fazer aqui é colocar, ali só está a colocar 2, né? Aí tinha que existir um construtor com 2 só, né? Vamos fazer de conta que ele pede outros valores quaisquer. Se fosse à meia-noite, ficava ao meio-dia. À meia-noite o problema de se depois era 0, se era 24. Se fosse ao meio-dia, tínhamos 1200. Portanto, ia ser outro objeto. Se tivéssemos outro new hour, ele queria outro. Tá? Eu vou definir este objeto aqui no time. Agora chamei-lhe time aqui, né? Mas pronto. Normalmente até colocamos em linhas separadas.
private int_sec. Espera lá, estou aqui a trocar as letras. E agora, punhamos aqui um construtor. Int Veja, isto é como se fosse uma função daquelas de há pouco. Só que esta é uma função que é muito comum fazer apenas estas 3 operações muito simples. Guardar os valores das variáveis que recebe por parâmetro nas suas variáveis internas do objeto. Pronto, isto era o nosso construtor. Podemos fazer aqui uma função que muitas vezes se define, que é uma função que devolve uma string e que se chama toString, que é boa ideia defini-la sempre. Que é como se transformasse o objeto em string, por isso é que se chama toString, ou seja, para string. Então, ela pode fazer, há um truque que é somar a uma string vazia um número. Então podemos fazer assim. Se calhar vamos precisar disso. Vamos pôr aqui 2 pontos. Min mais 2 pontos. Sec. Pronto, a nossa classe pode ser só isto. Não precisamos de mais nada agora. Lembrem-se que esta classe estava aqui no nosso programa. Vamos aqui ao nosso GP3. Agora eu vou pôr isto em comentário, só para não atrapalhar. Deixa-me ver se eu me lembro da tecla. O F8. Se você quiser seguir um objeto daquela classe hour, como é que fazia? Tipo hour. Pode ser ali o dinner igual a new hour 2000. E agora, se quiséssemos escrever... bem, agora dava jeito de ter aqui a caixa de diálogo que eu coloquei em comentário, não é? Portanto vou... Não é esta aqui. Vamos pôr ali a definição só. Temos aqui a nossa caixa de diálogo. E agora se eu fizer dlg print ln dinner.toString. O que é que acham que isto vai fazer neste programa? Deixa lá. O que é que acham que vai acontecer aqui? Eu tenho que saber o que é que acontece aqui antes de eu avançar. Vai mostrar aonde? E vai mostrar com que formato, lembra-se? Uma caixa de diálogo. E sim, portanto vamos tentar compilar. Está aqui um erro. Qual é o erro? É que eu não chamei de time, lembra-se? Não foi hour. Sei que eu não sabia o que é que era o hour. Então vamos compilar. E agora aqui... Isto é porque eu deixei aqui as duas coisas, não é? Claro que isto não podia estar assim. Não, tinha que ser uma coisa ou outra. Espera lá. Esta também para estar em comentário. Pronto, já não temos erros. Vejam, o GP3 depende do time. O que é o time? Era isto. Quando passamos hora, minuto e segundo é guardado nas variáveis internas. E depois o toString escreve hora com 2 pontos pelo meio. Vamos executar o programa. Portanto, lá está ele a escrever 2000. Certo? Algo que pode ajudar um bocadinho a perceber estes objetos mais simples. Aqui eu vou terminar aqui o programa. Aqui o BlueJ permite-nos a nós chegar aqui acima de uma classe. Isto funciona melhor é com estas classes mais simples que nós próprios fazemos. Nós podemos chegar aqui em cima de uma classe e executar o que lá está. Neste caso ela só tem o construtor, portanto ele permite-nos criar um objeto. Portanto, o que eu estou a fazer é só chegar aqui com o botão direito
clicar aqui. E agora posso dar um nome, podia ser outra vez o nosso dinner, e colocar aqui os valores. Eu fazer OK, a única coisa que ele faz é cria de facto o objeto e representa-o aqui por esta caixa vermelha. É o que estas caixas vermelhas são. E agora vocês podiam vir aqui e podiam executar o toString. Mas agora estão a executar diretamente o toString. Notem, a única coisa que o toString faz é devolver uma string. Não faz a caixa de diálogo. A caixa de diálogo é do programa, com o dlg.println. Isso é que faz aparecer uma caixa de diálogo. Aqui estamos a chamar apenas o toString. Portanto, se chamar o toString, ele mostra-nos, isto é tudo o BlueJ que faz, né? Não fizemos código nenhum para isto. Ele está a permitir, através da interface gráfica, chamar diretamente os métodos, que é uma forma de fazer assim um teste do nosso código. E ele mostra-nos o valor devolvido pela função. Eu tenho entre aspas e tudo para mostrar que é uma string. Portanto, isto é o nosso objeto. Podemos também podemos removê-lo, tanto para o apagar, não é? Mas também podemos fazer inspect, que é mais interessante. E ele mostra-nos isto. Isto é o valor. Portanto, é um bocado aquilo que eu desenhei no quadro há pouco. Isto é o objeto por dentro. Está lá um 2000. Se eu chegar agora aqui e criar outro objeto, portanto, o breakfast, não é? E vimos que era às 8. Vamos pôr às 8h30 para não ficar tudo 00. Ok. Temos aqui o breakfast. E agora podemos fazer inspect. E cá temos outro objeto. Estas caixas a vermelho correspondem de facto ao que está na memória do programa. Neste momento já criámos dois objetos. Um tem o valor 2000, os valores 2000, e o outro tem os valores 830. Além disso, além de terem os seus próprios valores, portanto as tais minutas preenchidas, cada objeto é uma minuta preenchida, neste caso com 2000 e outra com 830, além disso, são capazes de fazer coisas, de executar operações. A única que está definida para este, muito simples, é o toString, que nós definimos, na verdade. Ele tem outras já herdadas, que não nos interessa agora falar disso. Mas tem esta toString que nós fizemos, que está lá. E então nós podemos ir a qualquer uma delas, qualquer um deles, e executar o toString. Aqui, quando executamos, dá 830. Este aqui, quando executa, dá 2000. Além disso, vejam, isto que aqui está, por agora não nos interessa muito, mas é para pelo menos ficar assim por explicar. Inherited from object. O que é que isto significa? Para isto não ser assim um bocado de muita magia. Em Java, todas as classes herdam de outra. Falámos disso a semana passada, né? Daquela super turtle que herdava da turtle, que é o que é falado aqui neste guia, né? Mas mesmo quando a gente não diz nada, qualquer classe herda de uma especial, já feita, que se chama object. Um bocadinho para aumentar a confusão, essa classe de onde todas herdam chama-se object. Isto no sentido que todos os objetos herdam dessa classe. Todas as classes, todos os objetos herdam da classe object. E essa classe é que tem estes métodos todos já feitos. Portanto, em rigor, nós poderíamos chamar estes métodos. Mas isso agora não nos interessa nada, que não íamos dar bom resultado. Nenhum deles nos interessa agora. Mas é só para explicar porque é que eles estão aqui. São métodos que estão automaticamente definidos porque foram herdados da tal classe de onde todas herdam quando nós não dizemos nada. Portanto, da time não dizemos nada, herda do object. Mas quando nós dizemos extend qualquer coisa, herda dessa. Vejam como o toString até é um dos que aparece aqui, mas também não nos interessa agora esse pormenor. O que é que interessa? É perceber que quando criamos dois objetos diferentes, cada um deles fica com os seus valores diferentes, por exemplo, estes dois, e ainda podemos criar mais, naturalmente. E, além disso, cada objeto da mesma classe tem lá ao seu dispor as mesmas operações, naturalmente. Normalmente essas operações vão trabalhar com os dados do objeto. Podem trabalhar com outros, se passássemos parâmetros, por exemplo. Mas normalmente trabalham também, às vezes só, como é o caso deste toString, trabalham com os dados que estão lá no objeto. Por isso é quando a gente pede ao time para executar o toString, e pedimos quando pedimos ao dinner para executar o toString ou ao breakfast para executar o toString, eles fazem a mesma coisa. Mas como fazem com dados diferentes, produzem
resultados diferentes. Porque o dinner vai buscar o valor 20.00 e o outro vai buscar o valor 8.30.0. Tá? Isto ajuda, esta história do que é um objeto é algo que é normal fazer confusão ao início, porque é algo um bocado abstrato. E isto que este ambiente permite fazer, pormos aqui estas caixas vermelhas e vermos o interior dos objetos, tem como objetivo facilitar a compreensão do que é realmente um objeto. Porque estas caixas aqui são os dados do objeto que estão em memória. E depois o que o objeto faz é isto que aparece aqui. Quando vocês fazem, quando clicam com o botão direito, estes são os métodos que nós definimos, que estão ali daquela classe. E se forem aqui à time, cá está o toString, que é este. O construtor apareceu logo aqui. Porque é o que nos permite criar estes objetos que estão aqui em baixo. Depois aqui já não aparece. Estes objetos são memória e fazem pouco mais do que isso, né? Têm dados e a única coisa que fazem é mostrar os dados sob a forma de uma string. Neste momento estes objetos não estão a fazer de facto mais nada. Este time. Já a nossa GTurtle, que é uma classe já feita, faz muito mais coisas. Também tem lá os seus dados, nomeadamente onde é que a tartaruga está, se tem a caneta em baixo, se tem a caneta em cima, ele tem que guardar esses dados. Mas nós não temos que nos preocupar com eles. Nós lidamos com a tartaruga, usamos a tartaruga através das operações que ela é capaz de fazer, do que é que ela é capaz de fazer. Portanto, sempre é para a frente, rodar, pôr a caneta em baixo, pôr a caneta em cima. E isso é que é o que normalmente se pretende. Tal como aqui, aliás, mesmo neste exemplo tão simples do time, nós só estamos a interagir com o time através do toString. Por isso, é que vamos pôr sempre e sempre estas variáveis que estão lá dentro, que a gente sabe que estão lá porque nós é que as colocamos, mas estão como privadas. Quer dizer que elas não aparecem cá fora. Porque é que elas também não aparecem aqui. Aqui aparece o toString, mas não aparecem as variáveis. Porquê? Porque o toString está como público. E as variáveis estão como privadas. E a regra vai ser esta. Todas as variáveis que colocamos aqui são para ser privadas. E os métodos normalmente serão públicos. Embora também possam ser privados se fossem métodos que eram para ser usados só cá dentro da classe. Bem, para já, esta classe time foi mais para percebermos como é que funciona por dentro isto de criar um objeto. Corresponde, por um lado, a criar em memória espaço de um conjunto de variáveis e depois chamar o tal construtor, que faz alguma coisa com os valores que passamos. Portanto, o que nós vamos precisar de saber neste momento é definir classes como esta, muito simples, que tem ali um conjunto de variáveis que nós colocamos lá valores e eventualmente podemos fazer alguma coisa com eles. E, principalmente, como é que definimos classes nossas, neste caso de GTurtles, que acrescentam mais funcionalidades à classe GTurtle. Isto em termos de classes, né? Isso é que é preciso saber sobre classes. Depois, naturalmente, vamos ter que fazer desenhos. O que nós vamos querer fazer é desenhos mais ou menos complicados usando a GTurtle. E para isso temos que usar ciclos, principalmente, além do próprio objeto GTurtle, naturalmente, também os ciclos e uns ifs, possivelmente, também podem dar jeito, principalmente dentro dos ciclos. O trabalho de avaliação andará por aí, fazer desenhos mais ou menos complicados utilizando o GTurtle. Tem que ser mesmo complicado, não é? Alguns mais complicados, outros menos. Se fosse muito simples, não dava luta. Depois perdi interesse. E depois ficava tudo triste, no fim. Exato. Pronto, o que é que o guia tem mais? Depois já entra em algo parecido ao que falámos na semana passada. Lembra-te quando criámos uma tartaruga na semana passada? Eu queria uma mais simples. Vou criar uma dessas mais simples. Esta tem aqui mais algumas coisas, mas nada de complicado. Podemos fazer aqui uma nova classe. Dá jeito para criar a classe tartaruga que seja do tipo Graphics Program, mas depois devemos fazer uma
Vou fazer aqui uma MyTurtle. Eu vou tirar aqui os comentários só mais uma vez para simplificar aqui a apresentação. Veja, a grande diferença é esta. A nossa MyTurtle não vai ser um Graphics Program. Porque o Graphics Program era ser uma janela daquelas onde a gente desenha. Vai ser uma GTurtle. Pronto, a partir daqui, a outra alteração, podemos aproveitar isto, não faz mal nenhum, mas o principal é o que fazemos agora, que é acrescentar métodos que fazem a tartaruga fazer alguma coisa. Na semana passada vimos o Draw Square, não era? Eu propositadamente não vou fazer muito diferente disso. É para ficar para vocês fazerem. Portanto, se fizerem aqui um Draw Square int, tínhamos visto que era um Draw Square. Bem, se for mesmo square, só basta o comprimento, não é? Portanto, um side. Vamos fazer só um side. Comprimento. E aqui fazíamos o método, que já vimos na semana passada. Pronto, um forward com side. E depois temos que rodar. Um right. E temos que fazer isto 4 vezes. Como é que faz algo 4 vezes? Com o ciclo for. Depois vimos que podíamos generalizar isto, não é? Mas fica para vocês fazerem. Pronto, isto já era uma classe completa. E com isto já podemos fazer um programa. Não é isso que eu queria fazer agora. Vou terminar o programa. Vou agora apagar aqui isto. Aqui um programa mesmo pequenino. O nosso programa para desenhar um quadrado agora podia ser assim. MyTurtle igual a new MyTurtle. E agora, o que é que se faz? Para desenhar o quadrado. O que é que vamos fazer agora? Turtle.draw square. Draw square. Sim, precisava de um tamanho. Pronto, isto já era um programa completo. Descompilar. Não faz nada. Porquê? Porque não tem coordenadas para aparecer a tartaruga dentro. Ainda falta outra coisa, ainda mais importante que isso. Foi criado um objeto tartaruga, foi pedido para ele desenhar um quadrado, mas nunca foi dito para a tartaruga ficar nesta janela. Portanto, ela anda... O add, sim. Sim, temos que pedir à janela para adicionar lá a tartaruga. E convém dar uma coordenada, só para não ficar ali muito perdida. Por exemplo, estou aqui a pôr valores mágicos, né? Mas devia pôr constantes ou variáveis. E agora, executando. Ainda falta de pormenor, lembra-se? Que ele agora já está a desenhar, mas está a desenhar com... temos que pedir a tartaruga, certo? Pen down. Vejam como
o pen down não tem parâmetros, porque não precisa, né? Quanto que o draw square ou já precisa. Este construtor também existe disponível, este construtor que não precisa de parâmetros nenhuns, portanto a tartaruga é criada sem darmos informação nenhuma. E aqui o add é pedido. Quem é que executa o método add? É assim que devem, ajuda a pensarem assim. a janela. O add, o diz é a janela. Portanto, há aqui dois objetos, né? Que é a janela. É a janela, o turtle. Janela e o turtle. São os dois objetos que tem o nosso programa. Portanto, os métodos que temos aqui, se for um programa mesmo orientado pelos objetos, tudo o que é feito por algum objeto. Aqui pedimos à tartaruga a criação de objetos, na verdade, pede-se à classe do objeto para fazer, pode-se pensar assim. Portanto, aqui pedimos, através do operador new, criamos um objeto tartaruga, que tem que estar aquele construtor definido na classe tartaruga. Portanto, no nosso caso, temos lá, de facto, o construtor sem parâmetros. E aqui é que há uma particularidade que eu ia falar há pouco e acabei por não falar, que a nossa classe MyTurtle até tem lá o construtor, que é deixei-o lá. Mas se não tivesse lá construtor nenhum, ou seja, se não tivesse lá met nenhum daqueles que têm o mesmo nome da classe, neste caso com o nome MyTurtle, se não tiver nenhum, ele cria automaticamente o MyTurtle. Quer dizer que isto não daria erro mesmo. Então, se não existe construtor nenhum, ele cria automaticamente, às escondidas, um construtor MyTurtle. E então, isto significa que isto funciona. Mas se nós tivéssemos definido um construtor MyTurtle que recebe parâmetros, e não puséssemos lá mais nada, só puséssemos este já ia dar erro. Já se deu para perceber a lógica. Isto pode fazer confusão. Se não tiver nenhum, ele faz um sem parâmetros. Mas se tiver lá algum, já tem que estar lá todos. Porquê é que ele assume? Isto é uma questão, é para simplificar, mas no início pode fazer complicação. Se nós não quisermos nenhum, não temos que fazer nada e podemos usar um sem parâmetros, porque ele cria esse automaticamente. Mas se nós definimos algum com parâmetros, então ele vai assumir, bem, se ele definiu é porque quer ele próprio dizer quais são os que há. E depois só há esses. Então se a gente define um com um parâmetro e outro com dois, não podemos usar um sem parâmetro nenhum. Porque ele já não vai criá-lo automaticamente. Ele só cria se não houver nada. Em resumo. Se houver algum, ele já não cria, então quando chamamos tem que existir lá. Portanto, neste caso, ele criou a tartaruga, depois pediu à janela para adicionar a tartaruga na posição 2050. Vejam como o add precisa de 3 parâmetros, precisa saber o que é para adicionar, que é o objeto tartaruga, e depois precisa do sítio, de 2 números, que é as coordenadas, são as coordenadas onde vamos adicionar a tartaruga. Depois pedimos à tartaruga para pôr a caneta em baixo. E depois pedimos à tartaruga para fazer o draw square. Agora, esta tartaruga, este objeto, é do tipo da nossa classe, da classe MyTurtle. Por isso é que é possível fazer o draw square, que não existia na outra classe. Então, voltando aqui, já agora, para testar isto, vamos executar. E pronto, já tínhamos aqui o nosso quadrado. Então, vamos olhar outra vez aqui para a nossa classe MyTurtle. Eu coloquei aqui, de facto, o construtor e nós vamos ter essa regra também de estilo. Vamos colocar sempre os construtores ali explicitamente. Mesmo quando, em rigor, neste caso, não era necessário. O que quer dizer é, neste caso, se eu não definisse isto continua a não dar erro de compilação. Porquê? Porque, como não tem nenhum, ele cria este automaticamente. Mas nós não vamos confiar nisso e vamos pôr explicitamente ali o construtor. De modo geral, vamos ter muitas regras destas. Não confiar nestes automatismos e vamos ser mais explícitos. Agora é interessante verem que vocês podem acrescentar outros construtores. Mas para acrescentarem outros construtores aqui à tartaruga, é interessante verem os construtores que já existem na classe Turtle. Que é para eles, no fundo, conjugarem uns com os outros. E então aí,
voltamos a ter que ir espreitar à página da disciplina. Tem aqui um link para a documentação e depois tem aqui o GTurtle, naquela anda. Aqui. E vejam, há dois construtores, há de facto um sem parâmetros nenhuns e há este com 2 parâmetros, em que nós dizemos logo a posição da tartaruga. Como é que nós faríamos isso aqui? Se nós quiséssemos usar esse, tínhamos que vir aqui agora e colocar aqui, por exemplo, 100, 100. Nesse caso, a ideia é já não colocar aqui. E agora ele queixa-se que não existe nenhum construtor que receba 2 inteiros na classe MyTurtle. Este ele já não o vai criar automaticamente. Nunca. Então o que é que isso implica? Implica nós virmos aqui, podemos deixar este ali em paz, não faz mal a ninguém. E aqui temos que colocar o quê? Um construtor com 2 inteiros. Bem, ele assim já não vai dar erro aqui, não é? Mas compilar. Pronto, ele já compilou, já não deu erro. Vou abrir aqui outra janela, se não me abre. Aqui. Não é isto que eu queria fazer. Desculpem lá. Que era isto aqui. Então vamos executar. E veja o que é que aconteceu. A tartaruga está a desenhar, mas lá no canto. E não era bem isso que se pretendia, não é? Quando nós dissemos aqui MyTurtle 100, ela não deveria ter ficado ali. O que é que estará a falhar? Portanto, ele já não tem erro de compilação. Portanto, quando chegamos aqui, vou aumentar. O que é que acham que falta aqui? Viram qual foi o problema? Nós queríamos a tartaruga na posição 100. E depois ela desenhou lá no canto, como se tivesse ficado no 00, que é onde ela fica quando não se diz nada. O que é que acham que falta aqui dizer? Nós, de facto, o que é que fizemos? Passámos o 100 para a variável xy daqui. Certo? Mas depois não fizemos nada com esse xy. Este x e este y ficaram com o valor de 100, mas não acontece nada aqui dentro. O que nós realmente precisamos é, nós não sabemos exatamente como é que se faz pôr a tartaruga na posição 100, mas sabemos que na classe GTurtle há um construtor que é capaz de fazer isso. Se nós fizéssemos com uma GTurtle normal, ele conseguia fazer. Então, como é que isso faria? Se a gente, em vez de estar a usar aqui a nossa, usasse a GTurtle, aqui. Este é que já não vai funcionar porque não há draw square, não é? Mas podemos ver se pelo menos ela fica lá no canto, não é? Vamos executar assim. Vejam, a tartaruga não está no canto. Para ver aqui isto aqui, ando aqui com as janelas de um lado para o outro, para mostrar que não estou que não nos enganamos para aqui. Vamos por outra vez. Agora o MyTurtle, que é o que nós queremos. E com esta, vejam, ele fez no canto. Está claro o problema? Sim. O problema é que ainda não jantaram, não é? Mas também é isso. Mas viram qual era a questão? Aqui ele está a fazer 0,0. Como é que se resolve isto então?
O que é que falta aqui no programa para resolver isto? Vou abrir aqui o outro. Tá, temos este e este. Nós há pouco, quando fizemos aqui new g turtle, ela foi para o sítio sem 100. Mas agora estamos a fazer new my turtle, ele vem para aqui e aqui não faz. Usamos o draw square dentro do MyTurtle com o XY, não faz. Isso é outra coisa, parada. A gente ainda antes do draw square, queríamos pôr a tartaruga num determinado sítio. E depois é que faz o draw square. Esse é que é o problema. Não é o com o draw square. É antes, para posicionar a tartaruga. A gente está a dar 100, 100 ao x e ao y. O problema é que não estamos a fazer nada com eles. Enquanto que há pouco, quando fazíamos new gTurtle 100, 100, estávamos a chamar o construtor que está na classe gTurtle. E esse sabe pôr a tartaruga no sítio. Fazemos new gTurtle 100, 100 e o construtor que está feito na classe gTurtle põe a tartaruga no sítio 100, 100. Agora estamos a chamar o nosso, mas o nosso não está a fazer nada. Qual é o truque? Também podíamos ir para o add-turtle, mas a gente agora não quer fazer com o add. Queremos fazer logo com o construtor. Porque nós, quando criamos uma tartaruga, podemos pô-la logo num determinado sítio. E com o gTurtle já vimos que põe. Fizemos aqui new gTurtle 100, 100, a tartaruga aparece na posição 100. Quando fazemos assim, não aparece. Porquê? Porque vem para aqui e nós não sabemos como é que a devemos de pôr. Porque nós agora estamos a chamar uma função nossa e a nossa não sabe colocá-la. Então temos de ter uma forma de utilizar esse outro construtor da gTurtle que sabe pôr. Que é o que quando a gente faz new gTurtle, ele chama esse. Como nós estamos numa classe que herda da gTurtle, esse construtor da gTurtle poderia ser assim. Não é? Turtle. E agora, punhamos o quê? XY, não é? Podíamos fazer isto. Já que esse construtor da gTurtle, quando recebe as coordenadas, sabe pôr lá a tartaruga, podíamos fazer isto. Mas aqui na linguagem Java, optaram por fazer outra coisa. Como uma classe só pode herdar de outra, só pode fazer extend de outra, optaram por designar essa classe de onde ela herda, que se chama, neste caso é a gTurtle, designa-se por superclasse. Portanto, esta é a subclasse e outra é a superclasse. Então, optou-se, em vez de pôr aqui o nome da classe, pôr a palavra super. Um bocado como o div designa as coisas aqui dentro, né? O super designa a gTurtle. O super sozinho, né? O super sozinho, a palavra super sozinha, designa o nome da superclasse, que por acaso é gTurtle, mas ele não deixa pôr ali gTurtle, mas deixa pôr super. Então, este é o formato, digamos, usual. Quando a gente tem um construtor nosso e queremos aproveitar algo que um construtor da superclasse faz, nós chamamos-lo assim, superXY. Pronto. Então, ele está a fazer o quê? Está a chamar o construtor gTurtle XY. E esse sabe colocar a tartaruga. Traduzindo por outras palavras, criar uma tartaruga do tipo myTurtle, passando dois valores, x e y, significa criar primeiro uma tartaruga gTurtle, passando os mesmos valores x e y. E depois, eventualmente, pode fazer mais qualquer coisa, mas nem sequer precisamos. Porque elas, à partida, quando são criadas iguais. Só é depois capazes de fazer coisas diferentes. A diferença é que esta depois tem aqui a função draw square disponível. Mas quando são criadas, até não estamos a querer fazer mais nada. Vamos experimentar assim. Depois a gente já continuamos. Veja, agora já não está no 00. Pronto, esta é a diferença. Voltando aqui ao nosso código. Depois de ouvir esta conversa do super, portanto, o super é o nome da superclasse, também é perfeitamente possível, e no guia fala de se usar assim, mas é importante perceber as duas coisas. Quando vocês olham para aqui e vêm aqui, this forward. O forward, o this é este objeto, não é?
Portanto, a nossa MyTurtle. Mas ele não tem cá nenhum forward. Porque é que o thisForward funciona, apesar de não estar aqui ao lado da função forward? Não está aqui dentro deste objeto a função forward. Já vimos isso, até mesmo quando fazemos aqui, até quando fazemos aqui thisAdd, também não está aqui o add. Vai vir ao Aqui, ou aqui. Vai sempre vir ao destas ao quadrado para fazer. Aqui? Ali é para adicionar. Vamos falar primeiro só de um, para não haver confusão. Aqui neste caso, thisForward, o que é o this aqui? Quem é que vai fazer forward? A MyTurtle, sim, exatamente. É a MyTurtle, porque foi aquela que nós pedimos para fazer o draw square. Aqui nós pedimos fazer o draw square é o this que aqui está. E quem pedimos fazer o draw square foi aqui esta turtle, que é um MyTurtle. Que é a MyTurtle que começou na posição 100, certo? Portanto, este this é a MyTurtle. O que quer dizer é que, apesar do forward não estar aqui nesta classe, ele funciona. Porquê? Porque ele está na GTurtle e a MyTurtle estende a GTurtle. Quer dizer que tem tudo o que tem a GTurtle automaticamente. E depois tem mais o que nós acrescentamos aqui. E uma das coisas que acrescentámos aqui foi o draw square. E depois foi o construtor, embora acrescentámos o construtor para poder chamar com a nossa classe, embora na verdade ele depois chame o outro. O que ela realmente adicionou de novo foi o draw square. Mas além disso também faz tudo o que a outra faz, nomeadamente faz forward e faz right. E por isso podemos pôr ali this forward e this right. É como se às escondidas tivessem aqui os métodos forward e right. Tá? Fossem herdados para aqui. Mas como eles pertencem também à GTurtle, até é possível colocarem aqui o super. Portanto, aqui é que as coisas podem fazer confusão. Se colocássemos aqui, estávamos a ser mais explícitos ainda, estávamos a dizer, quando estamos a chamar o for, estou a chamar o for que está na classe, na superclasse. Mas se nós pusermos this, também funciona. Quando é que faz realmente diferença pôr ali super ou não? Era se por acaso nós tivéssemos um forward aqui e outro forward lá. Podíamos ter feito isso, podíamos ter definido aqui a nossa própria função com o mesmo nome. E então havia duas separadas. E se quiséssemos chamar ela de cima, tínhamos mesmo que pôr super. Se não disséssemos nada, ou se puséssemos this, ia chamar a daqui. Portanto, quando pomos super, estamos a ser só mais explícitos. Se pomos this, ficamos dependentes de algum grau de automatismo. Com o this, ele chama a que está aqui. Mas se não tiver nenhuma aqui, chama a de cima porque é incluída aqui automaticamente. Está claro isto? Isto é um bocadinho confuso, mas é para alertar já para isto. No guia, fala em usarem aqui o super. Mas é muito importante que percebam que se usarem aqui o this, também não faz mal nenhum neste caso. Não é? Porque este right é o right que vem do GTurtle, tal como o forward, tal como já acontecia aqui com o add, que vinha a rigor do Graphics Program, porque não estava aqui nenhum add. Tá? Está claro isto? Portanto, com o super vocês vão explicitamente chamar a função que está na superclasse. Se puserem o this, a partir é uma função que está aqui. Mas se não tiver, na verdade também estão a chamar a que está na superclasse porque foi herdada. E o que é isso da superclasse? É a classe que está aqui a seguir ao extend. Portanto, a nossa MyTurtle é uma GTurtle, assim como o nosso GP3 é um Graphics Program. Tá? Olhando aqui para o guia novamente, só para ver se ainda falta falar mais alguma coisa, para não ficar nada por dizer. Aqui. Bom, aqui no guia, o que é que ele acrescenta? Vejam, aqui está a usar o super para chamar para mudar a cor. Então temos aqui um construtor já um bocadinho mais interessante que, além do x e y, acrescenta a cor. E o que é que ele faz para isso? Faz exatamente o mesmo do nosso, chama o super xy, mas depois acrescenta-lhe uma chamada ao setColor, que está ali com o super, não é? Aqui,
mas também podia estar com o this já. É claro que este aqui é que não é? Porque este é mesmo para chamar o construtor que está lá no outro lado, não é para chamar o construtor daqui. Senão aqui, vejam, se aqui tivessem this, o que é que acontecia? Isto é possível fazer, hein? Só que neste caso era um erro de lógica, porque estávamos a chamar este próprio construtor. O programa ficava ali. O que é que acham que acontece a um programa destes quando mandamos executar? Alguma ideia? Vamos lá experimentar. O que é que acontece? Projeto agora está... ele até dá logo aqui um erro, curiosamente. Por acaso não estava a esperar que ele desse o erro. Pensei que ele ia deixar executar e depois e depois dava erro na execução, mas ele está a dar erro logo na compilação. Mas qual é o erro? Isso é que importa perceber. Deixa-me só... O que aparece aqui é Recursive Constructor Invocation. Bem, Constructor Invocação é chamar o método, é invocar, chama-se o invocar. Invocar o método é chamar o método. Ou chamar uma função é invocar uma função. Neste caso é um construtor. E depois tem um Recursive. O que é Recursive? Lembram-se? Lembram-se o que é uma coisa recursiva? Por exemplo, há uma função na matemática, é sempre o exemplo clássico que se dá de algo recursivo, que é a função fatorial. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então o fatorial de 5 é definido como sendo 5 vezes o fatorial de 4. Portanto é algo que se define com base nela própria. E é o que está aqui a acontecer. O construtor está-se a chamar ele próprio, porque o this.xy é exatamente este construtor. Portanto nunca mais saí dali. Estava ali às voltas. Enquanto que se colocarem aqui o super, que é o que estava, já estão a chamar outra função, que é o gturtle, que está na outra classe, xy. E depois faz isso que terminou. Não é? Voltando aqui ao nosso guia. Portanto, este construtor que acrescenta uma cor faz a chamada super e depois também faz uma para mudar a cor à tartaruga. Já tínhamos uma possibilidade de criar uma tartaruga que vai a seguir desenhar com uma determinada cor. Este é que é exatamente igual ao que eu fiz ali. E este é o tal que se pode fazer, embora nem sequer faça falta. Neste caso ele é tolerante e chama automaticamente, mas se quisermos ser explícitos, podemos pôr um construtor sem nada e que depois chama o super também sem parâmetros. Que realmente é o que acontece. Só que mesmo se não colocarmos aquilo, ele faz isso automaticamente. É o que está a acontecer aqui. Vou lançar aqui a char. E pronto, temos aqui também um draw square, idêntico ao que eu fiz. E isto aqui é tudo parecido. E depois o que o guia pede é algo idêntico ao que pedia o outro guia, mas agora com esta lógica terem classes de tartarugas diferentes. E serem feitos pelas próprias tartarugas, lá dentro das suas classes. Tá? Alguma questão?